Boa noite. Hoje é o último dia da série O Meu Maior Tesouro, com o tema hoje Vida Devocional, né? Um tema muito importante e ele é, com esse nome, um nome moderno para comunhão com Deus, né? Vida Devocional é comunhão com Deus. Nesse momento eu convido a você que está em casa nos assistindo, aos que estão aqui presentes, para fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Santa Palavra, por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito em cada lar, em cada ambiente ao qual estão assistindo essa live. Que os Teus santos anjos os acompanhem em cada passagem, em cada texto aqui, lido e meditado. Abre o nosso entendimento, toma a glória para o Senhor, que seja feita tudo para a Tua honra e que o Senhor venha nos conceder a Tua graça nessa noite para compreender a Tua santa vontade em nossas vidas. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir aí sua Bíblia no capítulo 5 de Gênesis. Vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui nós temos um capítulo cheio de genealogia, relatos da genealogia de Adão e de Sete. E destaca-se aqui a vida de um homem chamado Enoque. Enoque era um homem temente a Deus, e no texto bíblico fala que ele andou com Deus. E a ideia que se dá é que ele andou com Deus de maneira mais profunda depois de ter seu filho Matusalém, durante 300 anos. E pensando em vida devocional, o que é senão uma vida devocional se não andar com Deus? Andar com Deus, ter comunhão com Deus. Aqui no dicionário eu peguei o significado da palavra devoção, que diz assim: apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sobre uma forma litúrgica ou por práticas regulares, privadas, no secreto. Sentido religioso, piedade. Isso é o que o dicionário fala a respeito da palavra devoção. Um apego sincero, fervoroso a Deus, que pode ser manifestado de uma forma pública, litúrgica, como os cultos aqui na igreja, e também de maneira privada, né, no secreto com Deus. Piedade, o zelo, o amor profundo por Deus. Esse é o significado da palavra devoção. E antes da gente começar a entrar no capítulo 6, eu queria falar com vocês sobre o aspecto do nosso Deus. Nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que tem vontade, sentimento. É um Deus que tem pensamentos. Ele é um ser pessoal. E o fato dele ser um Deus pessoal foi o que motivou a ele fazer seres também pessoais. Porque quando ele criou o homem para comungar com o homem. Ele criou o homem também um ser pessoal, a sua imagem, a sua semelhança. Ele fez isso porque ele queria ter contato com o homem, relacionamento com o homem. E Deus, ele é um Deus que ele não quer uma atitude obrigatória. Ele não criou o homem como um robô. Ele criou o homem com livre-arbítrio, porque ele queria que esse contato fosse um contato voluntário.
Um contato que tivesse um amor voluntário, uma entrega voluntária. Ele queria a sinceridade de suas criaturas. Ele não queria nada forçado. E foi por isso que ele nos deu livre-arbítrio. Então, nosso Deus, ele nos criou, entenda isso, ele nos criou para ter contato conosco, para se relacionar conosco e vivermos eternamente. Foi esse o objetivo dele ter criado o homem. Comunhão com o homem, homem e Deus. Agora sim, parando para pensar na vida devocional, por que será que nós nos surpreendemos tanto quando nós vemos alguém cheio do fervor? Quando vemos alguém cheio do Espírito Santo? Porque às vezes a gente se surpreende quando vê um jovem, ou até mesmo um adulto e até crianças, que tem uma reverência profunda com Deus. Porque a gente se impressiona com pessoas que buscam a Deus, que se consagram a Deus, de maneira especial, íntima. Você vê a sinceridade no coração dessas pessoas. Por que será que nós estamos nos impressionando, nos surpreendendo quando conhecemos pessoas assim? Porque se tornou uma coisa incomum. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de uma comunidade religiosa, mesmo dentro de famílias que conhecem o Evangelho desde o berço, mesmo dentro de todo esse contexto, se tornou uma coisa incomum. É incomum você ver pessoas que se consagrem, que se abneguem de todo o coração, porque reverenciam, amam, têm esse fervor e esse zelo por Deus, a devoção. Isso é vida devocional. Eu estava parando para pensar sobre esse assunto e eu vi que muitas vezes a gente só vive mais a parte da devoção na parte litúrgica, na parte religiosa, cerimonial, mas esquecemos de que ela, e principalmente a parte privada, é que faz a devoção litúrgica ser algo poderoso. É quando você se encontra com Deus na sua casa, no seu quarto, e cheio do poder de Deus, vai para a igreja e lá, através de sua vida, a igreja é edificada. Porque muitas vezes nós vemos nossos cultos tão fracos, tão secos. Porque nós vemos agora as pessoas que assim que terminam o culto já conversam outros assuntos. Ou então até mesmo antes de entrar conversam outros assuntos. No banco, não presta atenção. Por que será que nós estamos tão vazios? Por que será que a palavra de Jesus não toca, não mais impressiona o coração? Porque às vezes a gente vem à igreja e sai da mesma forma que entrou. Todos que vêm, todos que assistem, todos que procuram abrir uma live para ver uma pregação, é porque no fundo do coração quer algo mais do Senhor. E qual é a razão, qual é a causa? Porque a gente está vivendo num tempo de frieza espiritual, frieza devocional. É difícil ver abnegações por Jesus, entregas de vida completa. Por que nós estamos vivendo assim? Qual é a razão? Qual é a causa? Por que não vivemos como Enoque viveu? Por que não vivemos mais como Paulo viveu? Como Davi viveu? Não louvamos como Davi louvava? Não oramos como Moisés orava? Não lutamos como essas pessoas lutavam? O que é que está acontecendo, irmãos? Vamos abrir, só voltar um pouquinho mais essas páginas, no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 e 2. Resumidamente, para a gente não fazer uma grande leitura agora, no capítulo 1 mostra Deus fazendo a criação. E nós já vimos que Deus criou o homem para comungar com o homem, para ter comunhão com ele. Em seguida, Deus dá ali as condições, tudo nas mãos deles, para que eles cuidem. Deus constitui a família, Deus constitui o lar, Deus deu o mantimento, Deus fez todas as coisas para o bem do homem. E depois que tudo terminou, no capítulo 3, a gente vê uma queda. Foi quando Eva e Adão pecaram.
quando eles transgrediram a lei do Senhor, transgrediram a palavra do Senhor, a sua ordem, para preferir o pecado, a voz de outra pessoa, né? Só sobre o capítulo 3 dava para a gente conversar bastante. Mas o que eu quero destacar aqui é que a causa da nossa vida devocional não ser poderosa, a causa do nosso encontro pessoal com Deus não ser fervoroso, a causa para que os cultos hoje também não sejam manifestação de poder, é porque o pecado causou a separação entre o homem e Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. E no verso 15 do capítulo 3 diz assim, a promessa do Senhor, a primeira promessa da Bíblia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, antes mesmo de dar a sentença contra o pecado, Deus pronuncia esperança ao coração de Adão e de Eva, dizendo que viria alguém, um Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente. E ali ele falava ao espírito que estava na serpente, Satanás. Então, a razão por que nós estamos frios é isso, o pecado. O pecado está no nosso relacionamento, no meio entre nós e Deus. E faz com que nós sejamos frios, com que nós não ouçamos a voz do Senhor. Aqui em Isaías, capítulo 59, vamos ver os 4 primeiros versículos. Isaías, capítulo 59. Diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Essa é a situação. Essa é a razão pelo qual, tanto no secreto quanto no corpo de Cristo, na igreja, nós não temos fervor, poder, manifestação, curas, milagre, Espírito Santo. É por causa disso. Sabe, irmãos, nós entendemos que a graça é um presente imerecido. Nós entendemos que a graça é que nos salva, que ninguém é perfeito. Nós compreendemos que Jesus Cristo é a nossa justiça. Mas, às vezes, a nossa compreensão do que é realmente a graça nos leva a uma vida que não é a coerência bíblica. Muitas vezes nós entendemos a graça de uma forma simplesmente indiferente ao pecado, e não é assim. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus puro, digno de toda reverência e toda honra. Deus é um Deus poderoso. Um dos seus maiores atributos é a santidade. O seu amor é santo, sua justiça é santa, seus pensamentos são santos, sua palavra é santa, seus intuitos são santos, suas obras são santas, sua criação é santa. E tudo o que ele faz provém do amor e da santidade. Então, o nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E é esse pecado que muitas vezes a gente acha indiferente por compreender de um modo errado o que é a graça, que nos separa de Deus, que faz a gente ser seco espiritualmente em casa
E por isso também na igreja a gente tem um culto assim. E se a gente for listar, pode não ser visível a olhos humanos, mas nós temos iniquidade. Nós temos imoralidade, idolatria, problemas com pornografia, fornicação, lascívia, adultério, mentira. Enganando a si mesmo, como diz Tiago 1, verso 22, aquele que não pratica a verdade, que não anda nos caminhos, acaba enganando a si mesmo. Isso é viver em mentira também. Avareza, orgulho, vaidade, egoísmo, soberba, exaltação própria, e a lista vai. Tudo isso habita no coração humano. Por mais que nós venhamos aos cultos, por mais que nós tenhamos roupas bonitas, por mais que não entre em discussão e desunião, o nosso coração tem iniquidade. Estas coisas estão no coração humano. E isso nos separa de Deus. Ídolos. Até coisas que parecem boas podem ser um ídolo quando elas tomam o lugar do Senhor no seu coração. E às vezes nós entendemos a graça e dizemos assim, não, mas Deus, Ele só olha para o coração. Mas, irmão, se nós tivéssemos que parar e analisar por onde andam nossos pensamentos, quais as razões do nosso coração, a gente ia perceber que quando Deus olhasse para o coração, Ele não ia estar lá. Às vezes outras coisas estão no nosso coração. E isso é que magoa Deus. Porque Deus é um Deus santo. Essa é a razão porque nós deixamos nossa devoção ser fria e seca. Essa é a razão porque a liturgia também perde o fervor. Porque a manifestação de poder no meu culto pessoal é que manifesta poder na igreja. Nós somos a igreja. Então, se eu não levo a presença, o poder de Deus para a igreja, quem vai levar? Eu não posso esperar só da pessoa que vai passar a mensagem, ou que um templo, um concreto, o qual Deus não habita em concreto, Deus habita em pessoas. As pessoas que levam o Espírito do Senhor para a igreja. E é disso que nós estamos carecendo. De vidas de poder, vidas de fervor, vidas de completa entrega, vidas que tenham devoção sincera, piedade no coração, que tenham sede de Deus, fome da palavra. É isso que nos falta. E isso é a razão pelo qual nossa devoção muitas vezes não é como a gente esperaria que fosse. E quantas vezes eu sei, porque também já aconteceu comigo, de orar ao Senhor, por que, Senhor? Por que assim? Por que eu não vejo mais revelações das tuas escrituras? Por que na oração eu não sinto a tua presença? E Deus, se você perguntar, Ele vai dizer o que não agrada a Ele. Porque Ele é um Deus santo. E para nós chegarmos a Deus, depois do que aconteceu com Eva e Adão, irmãos, somente o poder de Deus, somente a vida de Jesus Cristo é que nos dá esse acesso. Quando Jesus morreu, naquele dia, o santuário, aquele véu de quase 2 toneladas, 18 metros de altura, 30 de largura, aquela espessura de 30 centímetros, onde era intransponível a glória de Deus, foi rompido de cima a baixo. Foi a morte do Filho perfeito, santo. Foi a morte dele que fez com que esse véu se rasgasse e nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. É por isso que eu e você hoje não somos destruídos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E quando Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho. E por causa disso, Ele nos aceita. Aí nós temos no capítulo 4 de Gênesis, vamos voltar lá. Vimos o capítulo 1, capítulo 2 e 3. E aqui no capítulo 4 vem contando a história de 2 irmãos, Caim e Abel. Aqui nós vemos 2 tipos de ofertas. Uma oferta uma oferta sacrificial. Lembre desse termo, sacrifício. E a outra dos frutos da terra. E qual é a única maneira em que nós somos aceitáveis ao Senhor? Irmãos, não é pelo que você faz de melhor.
Não é pelos seus melhores dias de oração. Não é pela sua busca na leitura da Bíblia. Não é porque você faz ações de solidariedade. Não é porque você é um bom filho, um bom pai. Não é por isso. Não é pelos frutos que você pode dar. Não é pelas suas qualidades. Não é por causa dos seus talentos. O único modo de sermos aceitáveis a Deus é quando a Ele nós apresentamos o sangue de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui no capítulo 4. Vamos ler o verso 3 e 4 que diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aquela primícia do rebanho que Abel trouxe representava o sacrifício de Jesus Cristo. Esse sacrifício é o único modo de nós sermos aceitáveis a Deus. Todas as obras, pode ser com o maior zelo que você tiver, a melhor intenção que você tiver, tudo que provém de nossas mãos é manchado pelo pecado. Deus chama nossas obras de trapos de imundícia. E não é isso que nos dá acesso a Ele. O que nos dá acesso a Ele é a vida de Cristo, que pagou por um preço altíssimo para que eu e você pudesse entrar no Santo dos Santos. Foi isso que aconteceu para que eu e você hoje pudéssemos ajoelhar e orar. Foi isso que teve que acontecer para que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor, para que você pudesse ter contato com o trono de Deus e estar perante Ele, face a face na presença dEle. Foi isso que aconteceu. Uma pessoa pura, sem culpa alguma, pagou não só aquela morte na cruz, que é o que é visível, mas Jesus Cristo sentiu toda a iniquidade de todas as gerações, todos os pecados cometidos, toda a opressão satânica, toda a condenação eterna, a vida nessa terra e a vida eterna. Isso foi que ele recebeu de uma única vez naquela cruz, naquele monte. E ali foi quando abriu-se a porta do céu. Rasgou-se o véu do santuário e hoje nós podemos entrar na presença de Deus. A única forma de sermos aceitáveis é pelo sangue de Jesus. Às vezes, parece que nós nos esquecemos disso, né? Queremos oferecer a Deus coisas e acabamos achando, mesmo que você não perceba, mas até no subconsciente a gente acha que aquilo está servindo para a gente ter contato com o Senhor. Não está servindo para isso. Todas as nossas obras servem para alcançar pessoas. Mas isso tudo só é aceito quando é lavado pelo sangue de Jesus. E para que nós tenhamos o sangue de Jesus, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. E ele vai estar disponível todos os momentos, todas as horas, a cada instante, a cada respirar, para você estar na presença do Senhor. Então, depois que nós vimos, porque Deus criou o homem, qual a razão dele ter criado nós, assim, seres pessoais, a queda e a manifestação de duas classes, uma que quer, por méritos seus, acesso a Deus, e outras que querem, por meio de Jesus, acesso a Deus. Então, a gente vê agora o capítulo 5, com a descendência de Adão e de Sete, e chegamos em Enoque. Enoque foi um homem que andava com Deus. Essa é a descrição que o texto traz. Andava com Deus. Enoque não tinha passado pela vida de Jesus, mas ele sabia da promessa. E sabe uma coisa que existe é fé operante. É quando aquilo que não aconteceu ainda, você acredita hoje e você vive hoje aquilo que está no futuro. Foi a fé de Enoque que fez ele ter uma abnegação, uma submissão, uma entrega, uma vida completamente dependente do sangue de Jesus para andar com Deus. E um dia ele foi tão longe que não voltou mais. Deus o tomou para si. Que privilégio!
Que privilégio, que grandiosidade, irmãos. Imagina só, um dia numa oração, você abrir os olhos e não está mais aqui. A última geração que passar por todas as provas e lutas, e não serão poucas, estes irão experimentar, como Enoque experimentou, a transladação diretamente para o céu. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 23. Aqui você vai encontrar a razão pelo qual você pode buscar ao Senhor. Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 23. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue que ele derramou, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque ele pagou a sua condenação, porque ele arriscou o universo inteiro naquele instante. E durante seus 30 anos ele foi fiel, porque ele se dedicou na vida inteira por ouvir a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai, porque nisso ele encontrou o seu prazer. Foi por causa desse sacrifício, dessa vida completamente entrega e santa, que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos e podemos chegar lá com intrepidez, com confiança, porque a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa cumpriu. E a promessa não é apenas para chegarmos diante do Senhor. A promessa foi para que diante do Senhor nós fôssemos transformados, regenerados, convertidos, mente renovada, como Paulo diz. Uma vida plena em conhecer o Senhor, ser infinito. Isso é a vida eterna aqui na terra. E já que nós temos essa porta aberta, nós podemos confiar nesse sangue, estar diante do Senhor. É por causa disso que a gente pode ter hoje vida devocional. É por causa disso que nós podemos ter comunhão com Deus. E qual é a forma que nós podemos ter poder em nossos encontros com Deus? Nós podemos receber vida, luz, conhecimento, transformação, através de duas coisas: a Bíblia e a oração. São as principais armas do cristão. Vamos abrir em Salmos, capítulo 33. Salmos 33, verso 6 e verso 9. Diz o seguinte: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos deles. O exército deles. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Foi a palavra de Deus que gerou do impossível, que gerou do nada as coisas que hoje existem. Foi a palavra de Deus que criou eu e você. Foi a palavra de Deus que fez nascer tudo que hoje seus olhos podem contemplar. E é essa palavra, esse mesmo poder, que faz nós, pecadores, nascermos de novo. É a palavra, o meio pelo qual nós redescobrimos quem é Deus. Esse é o livro que não fala sobre nós, nem sobre homens,
Nem é um livro para a gente ler testemunhos. O objetivo dele não é esse. O objetivo da palavra de Deus é saber quem é Deus, o que ele faz, como ele pensa e o que o glorifica. Esse é o objetivo da Bíblia ter hoje em nossas mãos. Diversas linguagens. Deus proporcionou tudo para que eu e você bebesse da fonte da vida. A palavra de Deus é essa fonte. Lá na época dos discípulos, em Lucas capítulo 24, a gente vê quão triste eles ficaram por não entender plenamente as profecias daquele tempo. E a partir do verso 13, conta ali a história deles indo no caminho de Emaús. Deixa eu encontrar aqui. E Jesus se encontra com eles no caminho e ouve eles falando, conversando sobre quão triste era ter perdido seu Salvador. Eles não sabiam que eles tinham ganhado, que eles tinham acabado de ganhar um Salvador que ressuscitou, todo-poderoso. E Jesus chega perto deles, a partir do verso 21, podemos ver a resposta que eles dizem ao Senhor. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido na madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. A Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala de Jesus. Quando você pegar a sua Bíblia, entenda isso, você está abrindo uma sala, uma audiência onde Deus se revela a você. Quando você está abrindo a Bíblia no seu quarto, ou seja, onde for o lugar, ali você está ouvindo a voz de Deus. E quando você abrir a sua Bíblia, peça a Ele direcionamento. Peça a Ele que o Espírito Santo lhe ensine os atributos, as características do seu caráter, como Ele pensa, como Ele age, e você compreenda a sua justiça, o seu caráter. A Bíblia não fala de homens, não fala sobre nós. Ela fala sobre um Deus na história humana. E através de todos esses relatos, nós podemos conhecer quem é o nosso Deus, a quem nós adoramos, quem é o nosso Salvador. Esse é o objetivo da Bíblia. Por que a gente falou primeiro da palavra e depois da oração? Porque até mesmo a oração deve ser guiada pelas Escrituras. Até mesmo a oração deve ser guiada pelo conhecimento de Deus. Se você não conhece o Senhor, você certamente não saberá como Ele atenderá a sua oração, qual sua vontade. Você pode não sentir segurança falando com o Senhor, mas quando você conhece a Deus, você se abre, se lança nos braços dele. E essa confiança de saber com quem você está falando é que faz a sua oração fluir em poder. E aí, nós vamos abrir agora em Salmos 145, verso 18. Salmos 145, verso 18. Aqui o verso diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Quando a gente conhece o nosso Deus, a palavra dele, nós o invocamos em verdade. Peça ao Senhor para conhecer a Deus. Ele acode
à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Verso 19. Em 1 Pedro diz que nós podemos requerer as promessas de Deus. A oração é o desfrutar da pessoa de Deus. É nele que nós recebemos a natureza divina para vencer o nosso próprio eu. Tem uma música dos Arrais que eu gosto muito que diz assim: em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono de sua graça, aonde sua graça flui como um rio santo. Esse caminho todos nós precisamos percorrer. Quando você fecha os seus olhos e está de joelhos, parece que aquela posição lhe está fazendo ficar distante, inferior. Mas sabe, aquela sua submissão, aquela sua humilhação diante do Senhor faz você entrar no Santo dos Santos. E esse é o lugar, o maior lugar que o homem pode chegar. Esse é o nível mais alto que o ser humano pode chegar, ao trono da graça de Deus. Quando você fecha os seus olhos, quando o inimigo diz para você que você é pecador, que você está distante do Senhor, saiba que a sua distância do Senhor não é os quilômetros que Satanás mostra. A distância que você está do Senhor é de uma oração. Se você fechar os seus olhos e acreditar, Deus lhe ouvirá. E Ele perdoará os seus pecados. E Ele mudará o seu coração, a ponto de você não mais gostar das coisas que você gostava antes. Você não mais saber viver sem Ele. Esse é o objetivo da vida devocional, a vida com Deus. E eu queria ler um texto com vocês aqui no capítulo 6 desse livro. Deixa eu ver a página aqui. Página 105, que diz assim, um comentário da Ellen, falando o seguinte: fico triste em pensar como perdemos de vista a plenitude da bênção reservada para nós. Nós nos contentamos com rápidos lampejos de iluminação espiritual, quando poderíamos caminhar dia após dia na luz da presença de Deus. Nós nos contentamos com muito pouco, irmãos. Nós nos contentamos com muito pouco. Deus é um Deus infinito e Ele quer dar a infinitude da sua glória, da sua majestade, os seus mistérios revelar a você. E isso é algo que você não pode dimensionar, você não pode medir o quanto que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode medir os planos, as pessoas que Ele quer alcançar através do seu ministério pessoal, da sua devoção com Deus. Você não pode imaginar o que Deus prepara para todo aquele que se entrega à sua vontade. São caminhos triunfantes, são caminhos de paz, são caminhos de vitórias. E isso não é dependente de bem-estar, de recursos. A paz que Deus oferece vai muito além de todas as circunstâncias ao nosso redor. A paz que Ele oferece é independente de pobreza, de fraqueza, de perdas, de angústias, de decepções. A paz que Deus oferece é uma paz que, além de não ter preço, não se compara a nada ao que esse mundo pode oferecer. Tudo que Satanás pode oferecer é momentâneo, é barato e fácil. Mas após isso passar, fica um vazio. Uma sensação de dependência, de que precisa de alguém, e esse alguém é Deus. Se você se entregar ao Senhor e não se contentar só com os lampejos de um culto, de um hino, de um momento, e buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai habitar em você e você vai não ter apenas lampejos, mas você vai ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Tem até uma música que minha mãe ouvia muito quando eu era pequena, num rádio, que dizia assim: Espírito Santo de Deus, estou aqui. Sozinho estou sem você comigo. Preciso tanto de ter
você aqui dentro de mim. Venha, Espírito Santo, encher este vazio. Espírito Santo de Deus, entra em minha vida. Habita no trono do meu coração, que é só teu. Não bata porque ele está sempre aberto, pode entrar. Venha, Espírito Santo, assumir o seu lugar. Isso deve ser a nossa oração, clamar pelo Espírito Santo. Em Salmos 63, de 1 ao 3 e 42, do 1 ao 2, diz o seguinte, que como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, dizia Davi, anseia minha alma. Anseia minha alma pelo Senhor. No deserto, árido, seco, sem água, ele fugia de Saul. E ele não queria ali, não pediu a Deus livramento, ele pediu Deus. Não importa se Saul alcançasse, não importa se Saul matasse, ele queria Deus. Deus era a sede de Davi. Deus é a sede do seu coração. Nós vemos Deus como protetor, mantenedor, como consolador. Será que pode ser Deus mais do que isso? Deus pode ser mais do que isso. Deus é mais do que isso. Experimente quem é Deus. Busque a Deus. Imagina aquele deserto. No ápice do dia, onde fica aquele calor escaldante. E a corça, ela fica desesperada e sabia, a quilômetros ela consegue sentir o cheiro da água. E quando ela começa a sentir o cheiro da água, ela fica ofegante, desesperada até achar água e corre da maneira mais rápida que ela conseguir para alcançar aquilo que ela precisa. E o salmista diz que assim como a corça anseia pela água, assim o coração dele ansiava por Deus. Se nosso coração hoje não sente um anseio por Deus assim, é porque nós estamos distantes do Senhor. E se você quer ter essa sede de Deus assim, só basta você fechar os olhos, abrir o seu coração para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu não tenho a sede que Davi tinha, eu não sei o que é isso, mas eu sei que é de Ti que eu preciso. Eu sei que é do Senhor que eu preciso. E ao você confessar os seus pecados e se lançar sobre aquele que é santo, o Espírito que vai influenciar você a reverência, a santidade, vai trazer também você a presença de Deus. Saciar sua sede. Afinal, Deus é quem opera tanto o efetuar quanto o querer. Às vezes nós queremos só efetuar, achando que nossa própria vontade e obras nos aproxima de Deus. Errado. Nossos pecados sempre vão ser motivo para o nosso esfriamento espiritual. Mas quando você entra em submissão no Santo dos Santos, quando você entra em humilhação, reconhecendo a sua posição, quando você se abre, se deixa transparecer para Deus mesmo toda a sua impureza, nesse momento, Ele atende a oração sincera, enche você, perdoa você, e não há nada mais que vala mais, nada mais valioso, nada mais precioso do que isso. Aqui na página 105 do livro diz assim, cita o texto de João capítulo 14, 26, onde diz que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. O Pai envia Ele, em nome de Jesus, para ensinar todas as coisas que Jesus tinha dito. E diz um texto embaixo assim, sem esforço, não podemos esperar obter conhecimento das coisas espirituais. Os que conseguem as joias da verdade precisam cavar à procura de como um mineiro cava para encontrar ouro escondido na terra. É isso, irmãos. Não é pelo que você faz, não. É pelo que Jesus já fez. Mas se você não escolher Ele, não tem quem vai escolher no seu lugar.
O seu livre-arbítrio é que dá a você acesso a todas as promessas de Deus, a todas as bênçãos de Deus. E é por sua decisão de buscá-lo, independente de sentimentos, independente de circunstâncias. Irmãos, vocês acham que a geração de Noé era uma boa geração para se buscar a Deus? Pouco tempo depois, Deus destruiu tudo aquilo. Ninguém queria Deus. E Noé e Enoque, naquelas circunstâncias, se reservavam para o Senhor. Será que hoje, em momentos parecendo até tranquilos à vista de todos os relatos que nós já vimos, não temos nós circunstâncias? Não temos nós brechas para buscar ao Senhor? Um clamor? Uma faísca de esperança no coração é suficiente para Deus entrar nele e transformá-lo. Uma faísca de fé em seu pensamento é suficiente para Deus se fazer presente na sua vida. E é isso que nós precisamos buscar. Na página 101 diz assim: por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser compensada, toda contaminação removida, toda falta corrigida e toda boa qualidade desenvolvida por meio de Cristo. Mas embaixo diz, podemos pedir o perdão dos pecados, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a obra de Deus, ou algum dom que Ele nos prometeu. Então devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por ter recebido. Sabe, irmãos, isso é levantar da oração, como tal foi a oração. Nós pedimos a Deus, Deus, conceda-nos sabedoria. E nós nos levantamos como quem não tem sabedoria. Nós pedimos, Deus, me dê força para suportar determinada prova. E quando eu levanto da oração, eu não confio em Deus que irei suportar aquela prova. Então, a oração foi uma mentira? Se nós cremos que Deus é todo-poderoso, se nós já entramos no Santo dos Santos e diante dele nós podemos requerer as suas promessas, Ele é fiel. Ele que fez a promessa é fiel e Ele vai cumprir. Levante da oração crendo que Ele já fez. Porque foi assim que Enoque viveu, um sacrifício de Jesus que nem tinha acontecido ainda. E estava bem longe da sua época. Mas através da sua fé, ele viveu o sacrifício. Ele foi transformado por esse sacrifício de Jesus. Foi salvo pelo sacrifício de Jesus. E também pela fé já está lá. Amém? Em Salmos capítulo 27, verso 4, e nós já estamos terminando. Salmos capítulo 27, verso 4, diz assim: uma coisa peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa peço e a buscarei. Será que tudo aquilo que nós estamos pedindo, nós estamos realmente buscando? Senhor, quantos pedidos a gente faz em relação à nossa própria vida espiritual? Amigos cristãos, uns dizem para os outros, eu peço oração pela minha vida espiritual. E será que depois dessa oração nós buscamos essa vida? Aqui o salmista diz: uma coisa peço e a buscarei. Uma coisa peço e a buscarei. Quando você pedir ao Senhor algo, levante com o mesmo espírito que você estava orando e busque. Busque a Ele. Ainda na página 101 diz assim: não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom está na promessa e podemos fazer nossa parte, certo de que Deus é capaz de realizar o que prometeu e de que o dom que já possuímos se manifestará quanto mais necessitarmos dele. Então, irmãos, não são evidências, não são sentimentos que governam a sua vida espiritual. Deus é um Deus de pensamento, vontade e sentimento, verdade. Ele que fez os sentimentos.
Ele nos faz sentir a presença dele. Mas quando nós erramos porque somos falhos e ele se oculta, não significa que ele quebrou sua aliança. Mas nós, ao nos afastarmos dele porque não o sentimos, é que quebramos. Um compromisso num casamento não se desfaz por causa de uma desavença. Não se desfaz porque um fica chateado com o outro. Se desfaz quando um desiste do outro. E se você desistir de Deus, você está perdendo o melhor da sua vida. Deus não lhe magoa nunca. Nós que magoamos ele. E ele nunca desistiu de nós. Porque o compromisso do Senhor vai além dos sentimentos. Vai pela sua fidelidade. Vai pelo seu propósito resoluto. E foi isso que levou Jesus ao Calvário até o fim. Então hoje, nós não devemos depender de circunstâncias, famílias, emprego, dificuldades, sentimentos para seguir a Jesus. Você tem uma aliança com Ele. Quando você nasceu, Ele já deixou para você disponível essa aliança. E no momento em que você creu, você colocou ela no dedo. E você não vai se desfazer por Ele. Não vai se desfazer dele por qualquer motivo. Para você ver como Deus é bom e como tudo que Ele nos pede é Ele mesmo quem faz, vamos abrir o último verso dessa noite. Deuteronômio, capítulo 30, verso 5. Deus, Ele diz: amar a mim acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E olha a promessa que tem aqui em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Eu disse 5, mas é verso 6. Diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. É Deus quem opera o querer e o efetuar. Mas para que Ele opere, você precisa tomar a decisão racional de buscá-lo. E quando você se prostrar diante de Deus, da presença de Deus e entrar no Santo dos Santos, não porque você mereça, mas porque Cristo abriu esse caminho, Ele vai operar no seu coração. E dia após dia, a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E vai ser assim quando você entrar na Canaã celestial e olhar para tudo aquilo e pensar que não merecia aquilo, Deus vai pegar na sua mão e dizer: era você que eu aguardava. E você vai ver as marcas na mão dele. E você vai dizer: Senhor, mas tudo que eu passei nessa terra foi muito pouco para merecer isso. Ele disse: você nunca mereceu. Quem merecia sou eu. Mas eu lhe dei de presente. E eu peguei a sua culpa e eu morri, para que ao ressuscitar você pudesse morar comigo eternamente. Esse é o seu Deus. Se você confia nisso e nas suas promessas, eu convido que você agora feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Santo dos Santos, que em Ti não há mácula, nem sujeira, nem iniquidade, e que até os querubins ao Teu redor não ousem olhar para Ti, mas com suas asas cobrem o Seu rosto e cobrem os seus pés, porque aonde Tu habita é lugar santo. Sabemos, Senhor, também, que quando o Senhor está presente, como todas as vezes está, como o Senhor se manifesta e se abre para nós, se revela a nós, a podermos sentir a Tua presença, sabemos que ali o Senhor está santificando a nós, porque em todo lugar onde o Senhor habita, o Senhor santifica, porque esse é o Teu maior atributo, a Tua santidade e o Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício imenso que Cristo Jesus fez. Abre nosso entendimento, nosso coração. Tira, Senhor, as coisas que não permitem com que nós compreendamos o quão grande foi esse privilégio de termos o Senhor na nossa vida, de termos esse sacrifício, esse sangue, essa graça imerecida para podermos chegar ao Teu santuário,
no Santo dos Santos, diante do teu trono e não sermos destruídos. Essa é a tua graça, que odeia o pecado, mas ama o pecador. E ao sermos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, podemos nos regozijar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos as razões pelo qual nossa devoção, nossa vida com o Senhor muitas vezes é fria. Não é porque o Senhor não nos ouça, mas é porque nós não ouvimos a Ti, por causa da nossa iniquidade. Nos ensina a chegarmos ao Santo dos Santos através do caminho que Jesus abriu, a nos quebrantarmos e confessarmos os nossos pecados, e ao sermos purificados pelo Senhor, ao nos desfazer dos nossos ídolos, dos altares, ao nos desfazermos de toda a idolatria, ao nos desfazermos de tudo que nos afasta do Senhor, nós possamos receber a Tua presença em nossa casa, em nosso coração, em nosso quarto, carregar o Senhor para todos os lugares em que nós vamos passar e andar. Que as pessoas recebam o manancial do Senhor através da vida de cada coração sincero que se enche de Ti e transborda. Nos ajuda, Senhor, a sermos maduros o suficientes de Te buscar, independente das circunstâncias, porque nós não vivemos pelos sentimentos, mas pela Tua palavra. Promove o nosso coração uma mudança, Senhor, interior, uma renovação da mente, para ansiar pelas coisas que o Teu Espírito anseia, para viver, para apreciar as coisas que Jesus apreciava e para nos submeter à Tua vontade com prazer voluntário. Por favor, nos conserva nessa noite, na Tua santa companhia, e nos ajude, Senhor, a nos aprofundarmos em conhecimento de Ti e a vivermos o reino aqui nessa terra até o último instante de nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, preenche o coração da família do irmão João, que hoje sofre pela perda de um parente, mas que o Senhor preenche o coração de maneira tão grandiosa que não seja, Senhor, simplesmente um vazio, mas uma boa saudade de alguém que logo irão ver de novo quando o Senhor retornar. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada cristã a nos desfazer de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de todos os ídolos que o Senhor rejeita e abomina, para vivermos em santidade contigo e podermos usufruir da Tua graça, da Tua majestade e refletir a Tua glória. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.